Olá! Em 2022, o Rio Grande do Sul vai sediar o primeiro Museu do Hip Hop da América Latina. O local vai abrigar a memória e também promover shows e atividades relacionadas à cultura do gênero musical. Para conversar sobre esse grandioso projeto, o Espaço Livre recebe hoje o coordenador de autogestão e sustentabilidade da Associação da Cultura Hip Hop, Rafa Rafuage, e o músico e ativista Eduardo Tamboreiro. Oi, gente, tudo bom? Olá, tudo bem, Dani? Estão me ouvindo? Bom, queria que tu falasse, Rafa, começasse nos falando sobre a inspiração do projeto e como é que está o andamento. Certo, o projeto do Museu da Cultura Hip Hop, ele nasce com o intuito de também estar ligado a uma prática que já é realidade nos guetos norte-americanos. Nesse momento, no Bronx, nos Estados Unidos, está sendo constituído o primeiro museu da cultura hip hop do mundo, e a gente, obviamente, por entender que as nossas histórias são tão valiosas quanto as dos norte-americanos, também demos início aqui, então, à construção a um museu. Agora, esse museu, ele não é um museu da cultura hip hop nacional. Por óbvio, o Tamboreiro vai poder falar disso depois, nós vamos, por óbvio, trazer o resgate da cultura africana, jamaicana, por que não também norte-americana? Mas o foco desse museu é justamente evidenciar a construção e a participação das lideranças do sul do Brasil e gaúchas, obviamente. Então, é trazer à tona histórias das cidades do Rio Grande do Sul, histórias que muitas vezes contribuíram para que a cena nacional se fortalecesse e, por muitas vezes, por que não, foram subalternizadas. Então, a nossa ideia é justamente fazer com que essas histórias sejam contadas por quem as fizeram e fazer com que esse museu realmente inspire outros estados do Brasil a organizarem-se também, criarem seus museus, para que talvez daqui, Dani, a 4 ou 5 anos, a gente tenha a condição de pautar um Museu Nacional da Cultura Hip Hop. Com certeza. Qual é a importância desse espaço? Acho que o Tamboreiro pode nos falar também para fomentar e trazer essa memória da cultura hip hop. A gente tem aqui em Novo Hamburgo mesmo, né? O Tamboreiro é daqui de Novo Hamburgo, uma cena bem forte, mas que muitas vezes é invisibilizada, né? Em prol de outras culturas. Sim. Bom, a nossa ideia do Museu do Hip Hop é que a gente possa trazer esse protagonismo mesmo do hip hop gaúcho, né? Porque a nossa invisibilidade dentro da cultura, seja o hip hop ou a própria cultura afro-gaúcha, né, ela fica muito invisibilizada, né? Devido à tradição cultural que a gente tem no nosso estado, né, uma cultura mais tradicionalista, né, que tem também na nossa região a cultura germânica também muito forte, prevalente. Então, essa cultura, às vezes, acaba ficando marginalizada. E a ideia do museu é justamente isso, a gente poder mostrar toda a contribuição que o hip-hop gaúcho deu, né? Não só na questão cultural, mas também na questão do resgate de muitos jovens das periferias do nosso estado do Rio Grande do Sul. E Novo Hamburgo não é diferente, já se tem uma tradição do movimento hip-hop aqui desde os anos 90, como em todas as cidades, né? O Rafa vai falar depois das cidades polos que a gente está trabalhando essa pesquisa do Museu do Hip Hop. Então, a gente precisa, sim, fazer que essa cultura apareça. E o museu, com certeza, será esse grande expoente desta cultura tão marginalizada no nosso estado. Uhum. O museu vai ficar em Porto Alegre. E já tem um espaço, né, onde ele vai ser localizado. Como é que estão as tratativas desse espaço, da cedência com o poder público municipal? Ou é do Estado o espaço? Não, é uma escola que estava, então, desocupada, abandonada fazem 3 anos, né? E uma coisa tem que ficar muito óbvia, né? A gente não está tirando o espaço de educação, na verdade, a gente está constituindo um espaço de cultura sobre um espaço que estava abandonado pelo próprio município e, por que não, também pelo próprio Estado, né? Então, o município hoje também se preocupa de trazer à tona, então, que esses espaços ociosos possam realmente terem novas ocupações, né? Novas propostas de atuações. Então, a gente conseguiu encaixar dentro do parque, da Rua Parque dos Nativos, 515, na Vila Ipiranga, o Museu da Cultura Hip Hop, fazendo com que aquele espaço, que tem mais de 3 mil metros quadrados, possa ser revitalizado, ele possa não ser oneroso também
ao município, ou seja, a gente atuar da mesma forma que a Casa do Hip Hop se desenvolveu em Esteio, de um modo autogerido, de um modo sustentável e, por que não, também, né, um modo em que vai gerar mais de 40 postos de trabalho e renda decente. Então, na verdade, o museu ele vem não somente sanar uma problemática, né, de patrimônio e memória da cultura hip-hop, por que não da cultura jovem e negra do Rio Grande do Sul, mas também, obviamente, uma questão social e econômica, tendo em vista a potência que é o museu na geração de trabalho e renda. O Tamboreiro é um cara que sempre diz, em muitos discursos dele, eu tenho concordância com o Tamboreiro, que o povo negro tem que estar no meio da discussão econômica para que realmente a gente possa emergir de uma série de marginalidades que nos colocam e a gente consiga, então, estar no centro de diversas discussões para que a gente possa viabilizar uma vida mais digna, né? E aí os 3 pilares da década internacional do afrodescendente, com justiça, reconhecimento e desenvolvimento da população negra. Tá certo. E esse é um espaço na Zona Norte de Porto Alegre, que é uma localidade, eu sou da Zona, eu sou oriunda de Porto Alegre, da Zona Norte, né, do extremo norte, e a gente sabe quão carentes de espaços culturais, né, os espaços são mais centralizados, então também vai abrir ali um acesso importante para a gurizada da Zona Norte de Porto Alegre e da periferia também da região metropolitana, né? Exato, a gente está do lado da Vila Jardim ali, por exemplo, Dani, então a gente está próximo a Rubem Berta, está próximo a diversos bairros que, obviamente, tu disse muito bem, né? Aquela região ela é carente de relações de políticas públicas em relações a projetos sociais. E o museu ele vem para oxigenar aquela área, que economicamente é uma área muito pulsante, né? E, obviamente, ali, com esse equipamento cultural que vai atender de 10 a 15 mil jovens por ano nesse espaço, eu tenho certeza que vai ser, na verdade, a grande oportunidade, não somente daquela região, mas do estado inteiro, criar, a partir daquele museu, novos equipamentos nos bairros, ou quem dirá, nas cidades do estado também. E como é que está o trabalho de vocês mesmo, assim, de ir atrás dos materiais, de compor esse acervo do museu? Fala aí, Tambor. Bom, a ideia do acervo, a gente está com um grupo de pesquisadores, um grupo de articuladores, e temos as plenárias que a gente está chamando, as plenárias virtuais, né, baseada nos COREDs, né? São 9 COREDs, a gente está dividindo as cidades polos, como Caxias, Tramandaí, Esteio, Porto Alegre vai ter uma plenária única, Santo Ângelo teve agora no último sábado. Então, a gente está reunindo, e nessas cidades polos, a gente está buscando as cidades próximas, de uma forma ou de outra, já contribuíram com o movimento hip-hop. Então, essa é a forma que a gente está buscando. Nós já temos um acervo bem grande já, de fotos, cartazes, enfim, flyers, que a gente está fazendo vamos dizer, depois essa digitalização. Vamos buscar também toca-discos, coisas antigas que as pessoas usavam lá no início do movimento hip-hop. Então, a gente já recebeu mais de 400 inscrições, nós temos um processo que se chama embaixadores e embaixadoras, que é a ideia que as pessoas busquem dentro do seu espaço de convívio, vamos dizer, da sua militância local, contar a sua história através de um formulário pela internet, onde as pessoas contam suas histórias e também já falam o que vão disponibilizar de material para o museu. E fala um pouco de como é que é a parceria, né? Quais são os incentivadores do museu, como é que vocês vão levantar os recursos necessários para a montagem do museu, para a reforma do espaço? Certo, a gente está contando hoje com uma grande rede do primeiro, do segundo, do terceiro setor também como apoiadores. A gente tem no primeiro setor o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul como parceiro, por meio das secretarias da administração penitenciária, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e também da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Essas secretarias são grandes parceiras já do museu, desde o processo embrionário que a gente iniciou. A gente tem também a própria parceria, né, do município de Porto Alegre, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na cedência do espaço, através de um TPU, um termo de permissão de uso,
né, que vai nos dar a condição aí de, no mais de 15 anos, poder estar ocupando aquele espaço. E, obviamente, 15 anos é uma vida, e a gente sabe que vai ser um processo que vai durar a vida inteira, né? A gente quer que esses projetos eles durem realmente longos e longos anos. E, além disso, né, Dani, a gente tem também empresas privadas, como a Fitesa, que é uma empresa de Gravataí, que está espalhada pelo mundo, e é uma empresa que foi pioneira aí nessa nossa adesão de empresas privadas. Ela foi a primeira empresa a aportar recurso via lei de incentivo no projeto. Mas tem também a Budweiser, tem também a Tintas Renner, Ministério Público do Trabalho como um grande parceiro, não somente do museu, como da Casa da Cultura Hip Hop em Esteio, e obviamente está chegando mais empresas, e eu aqui já faço a convocação para que cada empresa, cada empresário também possa patrocinar o hip hop da sua região. Se cada empresa de cada das 497 cidades puderem fazer pelas suas cidades, com certeza o Museu Estadual da Cultura Hip Hop ele vai ser muito forte, porque cada cidade pode ter certeza que existe uma pessoa ao mínimo que está militando, que está fazendo atividades ou práticas da cultura hip hop. Então é muito importante que todos os empresários, principalmente aí de Novo Hamburgo, que é uma das cidades mais fortes da linha do trem do hip hop e uma das mais fortes do estado, também possam se mobilizar para serem parceiras patrocinadoras do Museu da Cultura Hip Hop RS. Bom, o Tamboreiro atua no grupo Preconceito Zero, que eu vi esses dias tu postou que vai fazer quase 3 décadas. Conta um pouquinho para nós dessa tua trajetória e como é que está a cena do hip hop atualmente aqui em Novo Hamburgo. Bom, nós iniciamos, na verdade, no break nos anos 90, em 96, ali no meio dos anos 90, a gente criou um grupo chamado Magic MCs, muito na linha do movimento hip hop que vinha dos Estados Unidos, quase todo mundo tinha nome americano, né, norte-americano. E depois, lá no 2000, mais ou menos, final dos anos 90, a gente construiu o Preconceito Zero. Por que Preconceito Zero? Porque nós viemos de um bairro chamado Santo Afonso, aonde as pessoas, todos os trabalhadores daquele lugar eram muito marginalizados, né, perante a sociedade de Novo Hamburgo e da região. E nós, 4 pretos da periferia da Santo Afonso, então era muito difícil, né, conseguir se colocar, ter posicionamentos, né, em Novo Hamburgo. Então nós construímos um nome chamado Preconceito Zero. O Preconceito Zero tem uma trajetória muito na questão social, né? Nós construímos em 1999 o primeiro festival de hip hop chamado Novo Hamburgo ao Alvo, aqui em Novo Hamburgo, que era um festival que não vendia bebida alcoólica, né? Com isso a gente ganhou o prêmio da Unesco, enfim, né, de várias instituições brasileiras pelo reconhecimento do trabalho que nós fazemos. Como nós constatamos isso? Nós, muito jovens, nós olhávamos para o nosso bairro e tinha muito mais bares abertos do que escola pública. Né? Para vocês terem uma ideia, até hoje, o bairro Santo Afonso não tem uma escola de ensino médio. Né? Então, nós tínhamos muito esse cuidado de, poxa, os jovens daqui não vão ter uma perspectiva, porque é longe de estudar no centro, é longe, tem que pegar ônibus, não tem lanche, enfim. Né? Então, nós construímos um festival que fazia esse alerta, né, sobre também essa problemática do alcoolismo, né, entre as comunidades mais pobres. E assim surge o Preconceito Zero, que tem diversas parcerias, uma delas é o Rafuage, né, que a gente já fez muitos shows juntos por vários lugares, né, a gente tem essa linha musical também, mas muito nessa perspectiva de protagonismo, principalmente da juventude preta brasileira. Né? As nossas músicas elas sempre remetem para isso. Por quê? Os dados mostram, né? A gente vive a realidade, mas as estatísticas estão aí para as pessoas entenderem quando a gente defende e quer buscar esse protagonismo, como o Rafa falou, a gente precisa estar no centro da economia brasileira. Então, para a gente resolver os problemas da violência, resolver os problemas do feminicídio, da violência da juventude, dos homens jovens, a gente precisa estar no centro desse debate, né? E a gente tem chamado muito isso, que a periferia é o centro, né? Então, o nosso centro é a periferia e a gente faz esse debate ao longo dos anos. O Preconceito Zero é eu, Mano Cascata, DNJ, né? Que fizemos essa história dentro do movimento. Em Novo Hamburgo, na região, o movimento hip hop, a gente já falou aqui no início, ele tem uma participação muito importante, tanto nas políticas públicas, se a gente vê a transformação hoje, que é
da mente que tem nos jovens que fazem parte do hip hop e os jovens que não fazem parte, vocês conseguem ter um comparativo. Os jovens lêem mais, eles estudam mais, eles buscam mais informações, né? Eles têm mais conhecimento de causa. Tanto é que o Rafa depois pode até citar as ações que nós estamos fazendo na pandemia, né? Nós já tínhamos ações há 20 anos, a Casa do Hip Hop, desde que se fundou, o Rafuage já tinha antes, e na pandemia a gente muito mais ações pela necessidade que tem das pessoas, né? A pandemia só sacudiu o tapete da desigualdade. E nós, a Casa do Hip Hop já passou de mais de 12 milhões de toneladas ali de cestas básicas, nós já passamos mais de 5 mil cestas básicas entregues na Santo Afonso e na região de Novo Hamburgo. Então, o hip hop tem essa participação com a questão social, com a preocupação com os iguais a nós, que estão ali na quebrada, que estão na vila, que muitas vezes nem são do hip hop, a grande maioria, mas são pessoas que a gente vê no dia a dia, né, que estão desempregados, estão sofrendo esse momento que o Brasil está passando e esse momento dessa pandemia que não tem fim, né? Então, um pouco é isso que a gente tem feito. A cena do hip hop, nesse momento, ela está direcionada para isso e também o hip hop gaúcho está direcionado muito para o Museu do Hip Hop, que também o museu vai ser essa ferramenta também de solidariedade, de compromisso com as comunidades. Rafa, o Tamboreiro citou a Casa de Cultura Hip Hop de Esteio, que é hoje referência, que é gerida pela Associação da Cultura Hip Hop, da qual tu faz parte. Conta um pouco para nós, né, para os nossos telespectadores aqui de Novo Hamburgo, como é que surgiu a casa, as ações que vocês promovem, né, que tem um trabalho bem reconhecido na formação dos jovens dentro dos elementos da cultura hip hop. Certo, Dani. Na verdade, não só a casa, como a UPMS, que inclusive tu faz parte também dessa construção, e o próprio museu, esses três projetos de modo simultâneo, em convergência ou transversalidade das ações, eles fazem parte de um plano em que a gente vem desenvolvendo, chamando de plano de década das periferias e favelas sul-americanas. Entendendo que um plano de década é o que pode realmente nos dar uma perspectiva de saída das problemáticas muitas, seja que a pandemia acabou agravando, como disse o Tamboreiro, sacudiu ainda mais o tapete da desigualdade, mas principalmente da necropolítica que está instaurada no país com o governo bolsonarista, e que, obviamente, os projetos têm uma importância fundamental para que essa agenda ela possa ser minimizada o impacto, tamanho de horror e tragédias gerado na vida das famílias brasileiras. A Casa da Cultura Hip Hop ela atua em diversas frentes. Uma delas é o contraturno escolar, tão importante, né, para que as juventudes, obviamente, possam não somente ser oportunizadas para trabalho e renda decente, como menor aprendiz, ou seja, aprendizagem, mas também estágio, ou quem dirá uma CLT. Dentro do curso 5 elementos do hip hop, da Casa do Hip Hop de Esteio, a gente tem formações que passam por MC, DJ, grafite, dança, conhecimento e também áreas de transdisciplinaridade que trazem possibilidade realmente dos jovens e também de suas famílias saírem fora da bolha e pensarem com um senso crítico mais aguçado. A gente tem também o programa Hip Hop Alimentação, que talvez seja hoje o maior banco de alimentos das periferias do Rio Grande do Sul, o qual já doou, como disse o Tamboreiro, né, quase 100 toneladas ao todo já na sua história, e nessa pandemia em específico, quase 70 toneladas. Ao todo são 69 de março do ano passado até agora. Então, muito nos orgulha saber que um programa que é oriundo de uma entidade do hip-hop, que vem de um movimento apartidário, autônomo e independente, realmente faz por merecer e, obviamente, faz diferença na vida das pessoas. A casa, ela atende uma média de 4 mil jovens por ano e sensibiliza 4 mil jovens por ano. Obviamente, nesse momento de pandemia, a gente está com a casa fechada, rolando atividades pelo Instagram, @ACHST no Instagram, e ali a gente desenvolveu ao longo do ano passado oficinas online, inclusivas, com tradução em Libras. Formamos mais de 50 jovens nessas oficinas online, mas a gente espera que em breve a gente possa estar com vacina para retomar uma agenda presencial ou ao menos híbrida que possa nos dar condição
de novamente fortalecer os vínculos com as juventudes e com as comunidades novamente. O Tamboreiro foi titular da Coordenadoria de Igualdade Racial aqui em Novo Hamburgo por um período e fala um pouco para nós do papel do hip hop na luta antirracista. Quero que vocês dois discorram um pouquinho sobre esse tema. O hip hop tem um papel fundamental na luta antirracista. É uma luta mundial, na verdade, né? Hoje o tema ele é o tema antirracista, né? A gente tem trabalhado muito o combate ao racismo, né? Porque a gente precisa combater o racismo que a gente vive hoje em nossa sociedade. O hip hop ele nasce, né, da relações com a Jamaica, né, com os Mentons, com o movimento do Soul System, que era um movimento que já lutavam já pela sua emancipação, pela sua autonomia, né, autogestão dessas comunidades. Passa depois pelos Estados Unidos, tem uma ligação com a África, no sentido do rap ser uma oralidade, né, então a gente traduz, né, o que a gente vê nas comunidades. Então, a gente tem esse papel. O hip-hop, ele é fundamental na autoestima dos jovens pretos de periferia brasileira. Né? Ele tem essa característica, ele nasce com esse intuito para que o jovem possa ser protagonista da sua própria história. Né? A gente tem defendido muito essa coisa econômica, do acesso à universidade, né? Da escola de ensino médio com qualidade, e isso tudo envolve a nossa juventude das comunidades pretas periféricas. Né? Essa ligação que o hip-hop tem com a periferia é uma ligação que tem também com a nossa ancestralidade, é uma ligação que tem com os quilombos, né? E está aí o Rafa que pode falar sobre o Manifesto de Porongos, né? Que faz essa ligação do hip-hop com a nossa ancestralidade, com a nossa história, para que a nossa história não seja esquecida, que os nossos antepassados não sejam esquecidos. Né? É ações que a gente tem tomado dentro do hip-hop. Nós temos já feito debate. O museu, ele é uma ideia também que a gente possa ressignificar a história do povo gaúcho. E esses jovens pretos possam ter sua história contada, porque a gente não vê essa história nos livros, a gente não vê essa história, né, nas ruas, né, os nomes das ruas não têm nomes como Oliveira Silveira, por exemplo. A gente não consegue se identificar, né, nas ruas. Os museus que a gente tem também não conta a história da juventude preta, da história da África aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos engajados nessa contribuição, que o hip-hop possa ser, sim, essa ferramenta de transformação desses jovens, em especial da periferia. Nós queremos que esses jovens não sejam mais as vítimas das balas achadas nos seus corpos. Essa é a nossa proposta. É isso mesmo, Tambor. Dani, eu digo mais, eu acho que o Tamboreiro ele resumiu muito bem quando se pauta a questão antirracista por parte do movimento hip-hop, que é uma luta que nasce junto com o movimento hip-hop, mas eu deixo uma rima aqui que eu fiz do meu último disco que eu lancei em 2019, esse disco chama-se Áudio Instrução, e uma das músicas que eu fiz, o nome é Hip Hop Escola, que realmente fala sobre o papel do hip-hop nessa alternativa à educação, e não como educação alternativa, fazendo realmente a transformação, né, a partir da sua pedagogia, a partir do seu conhecimento também ancestral e marginal, por que não? E ela diz assim, hip-hop escola, pega um livro, não uma pistola, dê oportunidade, não esmola, vai rápido, não enrola, hip-hop vive, antifascista também é livre, pedagogia moderna para o educador em meio à crise, onde afetem seus mistérios, seus ministérios, a escola tem critérios, alguns são velhos, hip-hop é o que somos, jovem levado a sério, o gigante hoje traz ônus, jovens para o cemitério, põe em xeque teorias em vias estáticas, mas que discurso construções em ações práticas, novos padrões por soluções entre as Américas, conhecimento aqui não flui, pois falta África. Somos alternativa à educação, não educação, alternativa. Linha de frente da revolução, da salvação de milhares de vidas. Alternativa à educação, não educação, alternativa. A turma que veio lá do fundão e ampliou a visão da periferia. Essa é a rima. Aê, valeu. Muito bom.
Gente, estamos já finalizando o programa, mas eu queria que, antes de encerrar, que o Tamboreiro nos falasse um pouco sobre a Raízes Web Rádio, que é um projeto que foi lançado pelo pessoal da periferia aqui de Novo Hamburgo, e eu sei que tem a participação de muitas pessoas também do estado. Como é que está esse projeto, Tambor? Então, nós queremos disputar as narrativas, né? E nós, um grupo de jovens, a maioria são jovens pretos das comunidades aqui de Novo Hamburgo, de outros lugares aí, São Leopoldo, enfim, a gente se juntou e pensou construir uma rádio. E começamos a debater o nome da rádio. Nós pensamos Raízes. Por quê? Porque a gente quer aprofundar os temas que a gente não vê na mídia tradicional, né? A gente quer falar, assim, do feminicídio, mas com recorte das mulheres pretas. A gente quer falar da juventude, mas com recorte dos jovens pretos. A gente quer falar do mundo do trabalho. A gente quer falar da luta de classe, mas uma luta de classe que envolva também o debate das mulheres, o debate da periferia nessa luta de classe, né? Então, a gente construiu essa rádio numa perspectiva de construir, sim, uma narrativa muito da experiência que a gente tem já do hip-hop, que faz essa divisão mesmo de narrativa, essa divisão de pensamento, quais os rumos que a gente pode pensar como sociedade, né? E tá lá, as pessoas podem acompanhar a rádio, está em todas as plataformas, Raízes Web Rádio. O nosso centro é a periferia. Então, nós estamos muito discutindo com a periferia, porque a gente também tem visto esse avanço do bolsonarismo, o avanço, um retrocesso, na verdade, do pensamento mais, vamos chamar de um pensamento mais plural, né? Um pensamento que defenda uma democracia, que ainda eu acho que nós não temos uma democracia plena no Brasil, mas ainda uma democracia representativa, mas que a gente possa fazer esse debate com a nossa periferia e que ela possa se entender, né, que ela está num momento difícil, um momento onde os fake news são muito mais importantes que notícias reais, onde as políticas públicas estão completamente acabadas no país, né, sem nenhum tipo de ação, de proposição, na verdade, do governo federal. Então, um pouco é disso, né, a gente está fazendo essa divisão de narrativas. Tá certo. E para quem quer participar ainda do projeto do museu ou enviar algum acervo que tem em casa, como é que faz para entrar em contato com vocês? Pode participar das discussões ainda? Pode. A gente está nesse processo fazendo os fóruns. Os fóruns eles ainda vão até 4 de setembro. Nesse próximo sábado é o Fórum da Região da Serra, a partir de Caxias do Sul, como cidade satélite, pegando também outras 20 cidades da região da Serra e oportunizando que realmente a gente não faça somente cidades polos, mas realmente faça algo plural. A nossa expectativa, Dani, é alcançar quase 200 cidades daqui do estado, nessa pesquisa histórica do museu, que é o primeiro passo do projeto, né? Então já é bastante coisa, tendo em vista que o estado tem 497. E a nossa meta é, obviamente, seguir numa pesquisa permanente. Agora, para quem quiser participar dos fóruns agora que já estão rolando, entra no Instagram, @museuhipHopRS, e lá no link da bio, clica, preenche com seus dados e vai estar sendo informado a partir também do seu direcionamento, ou seja, você vai escolher a cidade que queira participar do fórum conforme a sua região, e a partir disso você vai ser informado da data que vai ser esse fórum. O horário é sempre 4 horas da tarde, sempre aos sábados também, ou seja, todo sábado às 4, com teto máximo de reunião, a cada reunião de 3 horas. Então é muito importante que cada pessoa se coloque à disposição para falar pela sua cidade, pelo seu grupo, pelo seu coletivo, a sua crew, ou seja lá, o seu movimento. E nisso contribuir realmente, não somente para o acervo físico e digital, mas também para o conceito do espaço do museu, evidenciando a representatividade, principalmente dos povos que vêm do interior do estado, que são tão importantes quanto a história construída em Porto Alegre ou região metropolitana. Então, esse museu ele é um espaço plural para todos, todas e todos, e fazer com que esse espaço se torne cada vez mais um referencial pulsante da cultura periférica organizada do Brasil. Tá certo, agradeço muito a participação de vocês, pedir para que deixem as considerações finais, então.
Eu quero agradecer aí rapidamente o convite, dizer que é uma honra para nós sempre poder falar do movimento hip hop. A gente fala muito mais apaixonado às vezes, né? Porque é o que nos fez estar vivo, fez a gente chegar até aqui, né? E agradecer aí a TV Câmara, agradecer o programa, né? Agradecer todas as pessoas que fazem parte dessa construção, né? Que nos dá, inclusive, a liberdade de fala, a liberdade de opinião. Isso é muito importante na comunicação. Obrigado aí pelo convite. Sigam lá, Museu do Hip Hop, RS, lá no Instagram. Mandem suas histórias para a gente poder também contar a sua história neste museu, que vai ser um marco, um divisor de águas na América Latina. É isso, eu agradeço também, Dani, obrigado pela convocatória, TV Câmara, e toda a equipe, né, que está aí fazendo o programa acontecer, trabalhadores e trabalhadoras da comunicação, e também agradeço principalmente a todos os parceiros do Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul, que já estão junto conosco, e principalmente também a nossa entidade, a Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, que tem muitos guerreiros lá e guerreiras, como Giovanni Neves, Rafa Maltoni, né, o Alan Bitello. A gente tem também a Bart, tem outros nomes de homens e mulheres que fazem parte dessa construção, que eu sou muito grato por esse coletivo, estar de pé, resistir e fazer acontecer tanta coisa positiva no nosso estado. Agradeço mais uma vez, então, TV Câmara, e estou sempre aqui à disposição para a gente poder retornar aqui também, conforme, Dani, for evoluindo o projeto, né? De repente, numa pré-inauguração, voltar aqui para fazer uma chamatória da galera, e na inauguração também a gente esperar vocês da TV Câmara lá no museu. Com certeza, assim que tivermos todos vacinados, o estúdio também está à disposição de vocês. Muito obrigada. O Espaço Livre de hoje recebeu o coordenador de autogestão e sustentabilidade da Associação da Cultura Hip Hop, Rafa Rafuagem, e o músico e ativista Eduardo Tamboreiro. Muito obrigada pela participação dos meninos, e este e outros programas estão disponíveis no nosso canal no YouTube TV Câmara NH. Eles falaram sobre o primeiro museu do hip hop da América Latina. Você pode enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta com mais cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!